Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje eu vou falar sobre um tema que queima o meu coração, que arde, que eu gosto muito de falar e sempre é importante falar para trazer consciência para todos. Hoje eu vou falar sobre autismo, tá? O autismo não é uma doença, mas o preconceito, sim. E por que eu tô falando, fiz essa frase, estou falando isso para vocês? Hoje se fala muito no autismo, está sendo algo muito mais comum do que era antigamente, cada vez está evoluindo mais, cada vez estão se falando mais, cada vez estão colocando, estão tendo pessoas que estão levantando essas causas, só que mesmo assim existe um preconceito muito grande em relação a essas pessoas. É algo que a gente vai conseguir resolver? Pouco provável. Nós temos que aprender, infelizmente, a lidar com isso. E hoje eu vou trazer alguns pontos, algumas experiências que eu vivi sobre preconceito. Também vou trazer para vocês como que eu agi nesses casos, porque a gente não pode se deixar parar e nem se levar por um sentimento tão ruim que é esse que essas pessoas têm. Mas a gente tem que viver. Sofremos, é triste, dá uma balançada na gente, mas a gente tem que continuar. Pessoal, quando eu falo que o autismo não é a doença, porque não é. É uma condição que essas crianças, essas pessoas têm. O que é doença, existe cura. E o autismo, até agora, não tem cura. Pode ser que a medicina esteja tão avançada que, os pesquisadores, pessoas estão empenhadas a isso. Pode ser que possa vir a ter um medicamento, possa vir a ter a cura, mas até o presente momento não tem. Porque quando você está doente, você se cura. E o autismo não é. Ele é uma condição neurológica, tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês um fato que aconteceu comigo logo assim que eu cheguei em São Paulo. Até então eu nunca tinha vivido isso, Já tinha escutado muitos relatos, já tinha ouvido muito quando você senta numa sala de uma terapia para você esperar o seu filho, de consultórios, você escuta muito se falar, mas quando você vive é totalmente diferente. E quando eu vim aqui para São Paulo, eu estava em busca de escola para o meu filho. E eu sou cristã, então eu estava em busca de uma escola cristã, ou uma escola que tivesse princípios. E aí tem uma escola muito famosa, que eu não vou citar o nome, mas uma escola muito famosa, cristã. E aí eu fui, procurei a vaga para o meu filho, tinha falado com eles, liguei para lá, perguntei se existia a vaga para o ano do meu filho, existia a vaga, meu filho precisava vir para fazer uma prova, para ser analisado, isso tudo no processo normal. Fui até a escola, eu, meu marido, a minha filha, porque a minha filha também eu iria colocar ela na escola, porque é importante para mim, ia ser melhor por os dois juntos, e fomos até a escola. Chegamos lá, falamos com acho que é capelão da escola, nos atendeu muito bem, falamos com a coordenadora, aquela coisa toda, fizemos reunião, eles elogiaram meu filho, fizeram tudo. Ai, que menino inteligente, ele tá muito bem. Deixei ele para aplicar a prova, ele fez todo o processo. Quando terminou todo o processo, eu fui para... Nossa, legal, já tinha visto o preço, ele foi aprovado, falei que legal, vamos ver a vaga. Quando eu sento na mesa, numa recepção, para falar sobre a vaga, eu falei assim, ai, que legal, ele foi aprovado e tal. E aí eu falei, meu filho é autista. Na hora que eu falei que meu filho é autista, a secretária que estava atendendo, me passando toda a documentação, ela falou na frente do meu filho, na frente de todo mundo que estava ali, ela disse, ele é autista, nós não temos vaga para ele. Ou seja, ele tinha passado todo por um processo onde a escola tinha vaga, eu já ia fazer a matrícula dele, mas por ele ser autista, eles informaram que não tinha vaga. E é lei. A escola ela não pode recusar uma criança com deficiência. E aí na escola tinha uma folha bem colada assim na parte da recepção, informando a quantidade de vagas para crianças especiais para cada turma. E a turma que ele ia, eles disseram que já tinha cota e eles não podiam receber o meu filho porque ele era autista. Vocês imaginem a minha situação
O meu filho, ouvindo isso, ele entrou no descontrole fora do normal, que ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu não posso estudar aqui porque eu sou autista? Foi essa a pergunta que ele fez para mim. E o que eu podia falar para ele? Falei: filha, infelizmente sim. Eu não tinha como mentir. Eu não tive como preparar ele para esta situação. Foi uma situação que foi causada, uma situação de preconceito. Eu fiquei nervosa. Meu marido ficou nervoso. Meu marido começou a falar: como que vocês podem negar? Isso é lei. Ah, mas é normas da escola. Na hora que eu vi aquela situação, meu filho entrando num descontrole, ele rodava, ele girava, ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele batia a perna, ele ficou nervoso. E olha que meu filho é autista nível 1. Ele não entra em crise, só que o descontrole emocional é uma característica forte do autista. E ele ali teve um descontrole emocional. E eu naquela hora, naquele momento, eu poderia ter feito um escândalo, eu poderia ter chamado jornais, eu poderia chamar advogado, só que eu só olhei para ele e eu percebi. Eu segurei meu marido e falei assim: não vamos perder tempo aqui. Essa escola, ela não merece meu filho. E eu saí daquela escola com o choro agarrado na garganta, o grito agarrado, porque a minha vontade era de gritar, era de fazer, só que eu tinha uma escolha. Ou eu iria tratar isso e eu estaria ensinando o meu filho a tratar o preconceito com isso. Preconceito não se trata com agressão. Preconceito não se trata com outra forma radical, assim como eles vêm até a gente. Então eu decidi sair daquele local e aí eu procurei um advogado sim, só que a minha advogada falou: Fran, eu posso colocar a escola na justiça e até garantir a vaga porque eles estão fazendo algo que é contra a lei. Só que no processo o Júnior vai ter que ser ouvido, porque o processo seria em nome dele. E aí, vale expor o meu filho a mais essa situação? Mas Francine, isso não pode ficar impune. Eu concordo. Mas vale eu expor o meu filho, colocar o meu filho de cara a cara com essas pessoas que fizeram tão mal a ele? Então a gente tem que parar e analisar, pessoal. Analisar o que de fato vale a pena. Porque às vezes a gente entra com uma ira tão grande, a gente vê tantas coisas, a gente quer resolver da nossa maneira, só que a gente acaba expondo mais ainda aquela situação. E aí eu decidi em não entrar na justiça para poupar o meu filho desse processo. Se fosse eu ia até o fim, mas eu não ia expor o meu filho a mais essa situação. Ele até hoje, se você conversar com ele, ele fala o nome da escola, porque ele não tem filtro, e ele fala mesmo. Como ele já passou também por um outro processo de preconceito de crianças numa escola também conceituadíssima, essa ainda é mais conceituada ainda, é mais falada ainda, que se diz uma escola cristã, que diz que segue, mas não vivem esse ensinamento. Ele até, inclusive, já falou em um outro podcast aqui comigo o nome da escola, que eu também não vou citar, porque não cabe eu citar. Mas o que eu tô querendo trazer de clareza para vocês? Nós vamos viver preconceitos. Quando meu filho bota o crachá com o símbolo do autismo, as pessoas já olham para ele, julgando e assim. Eu já vi gente, sabe, se esquivando ou então olhando, esperando que ele tenha uma reação, porque as pessoas também têm na cabeça aquele autismo, aquele autista severo, aquele autista que vai gritar, aquele autista que vai fazer alguma coisa, que vai bater, ou aquele autista que não consegue ficar parado. Então as pessoas o preconceito ele já começa aí. Quando eu cansei de escutar, gente, eu canso de escutar isso até hoje. Nossa, ele nem parece autista, como se o autista tivesse uma cara. Como se o autista fosse, como exemplo, síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down, você já olha, elas têm as características, mas o autista não tem. Então, assim, um conselho que eu te dou, quando você encontrar uma criança autista de nível 1, uma criança que é funcional, não fala: nossa, ele nem parece que é autista, porque isso também dói. O autismo, ele não tem cara. Ele é uma condição neurológica. Tem uns que são mais severos, que aí acaba comprometendo algumas funcionalidades do seu corpo, acaba comprometendo determinadas coisas. Então, assim, possa ter algumas características mais agravantes, entendeu? Mas, assim, não existe um modelo padrão, porque o autismo é um conjunto de síndromes. Tem pessoas com TDAH que pode achar que é o autismo, ou vice-versa. Tem as comorbidades que vêm do autismo. Então, assim, o autismo, ele ainda é um leque. O autismo é algo grandioso ainda para ser estudado. As pessoas estão investindo em estudos. Então, vamos ter
cautela quando você for falar, quando você for julgar. Se você encontrar uma criança gritando no meio da rua ou se jogando, tenha compaixão. Pode ser uma criança que está fazendo uma birra com o pai? Pode ser, mas também pode ser uma criança autista que não consegue lidar em determinados momentos, que não consegue lidar com a sua frustração. Então vamos ter mais empatia no nosso coração. Vamos ter isso. O autismo, eu vejo que também está muito, assim, foi muito para a mídia. Hoje a gente tem o Marcos Mion, que tem o seu filho, que ele conseguiu, junto, né, com o governo anterior, grandes conquistas para o autismo. Ele conseguiu fazer uma carteirinha, ele conseguiu algumas coisas. Mas a briga, gente, a luta, a guerra é tão grande e a todo momento. É plano de saúde tirando os tratamentos, aí você tem que entrar com uma liminar. Então, assim, o autismo, não fantasie algo e não romantize o autismo. Porque eu vejo que muitas pessoas romantizam. Mas, gente, o autismo, independente do nível, é algo muito sério. Eu já ouvi pessoas romantizando o autismo nível 1, que falam que é o autismo leve. Gente, que de leve não tem nada. Você sabe o que é você viver sobre, assim, pisando em ovos? Porque você pode falar uma coisa e o seu filho, ele não consegue controlar a sua emoção, tem a rigidez. Você ter uma criança dentro da sua casa com uma rigidez, assim, é algo tremendo. Você, assim, por isso que eu falo, autismo leve não tem nada. Ele tem os graus, mas não venha falar que ele é leve. Não é leve, porque só quem vive no dia a dia sabe a carga que é. Sabe o peso que é, sabe que a gente vive numa montanha russa, um dia você está em cima, outro você está embaixo e você vai e tá tudo bem. Então, os pais que vivem isso, os adultos que vivem isso, então olhe para essas pessoas com uma compaixão, porque você não sabe o que uma mãe e um pai de uma criança atípica sofre. Então, vamos ter mais compaixão. Vamos parar de, quando você não souber, é melhor não falar, porque às vezes você tenta falar algo que acaba machucando mais essa família. Então, nós já vivemos com preconceito constante, com preconceito diário. Eu demorei para falar para as pessoas do meu filho exatamente porque eu não queria um rótulo. E mesmo eu demorando, eu ouvi, eu fui criticada, falando que eu tinha vergonha que o meu filho era autista. Meu filho tinha 2 anos, eu estava pegando o diagnóstico dele. E aí, para que eu precisava expor ao meu filho a isso? A um rótulo. Porque desde o momento que eu levanto a bandeira e eu falo que o meu filho é autista, ele passa a ser rotulado. Mesmo eu não querendo, ele passa a ser rotulado. Ele passa a ser um menino autista. Ele deixa de ser simplesmente o Átila Júnior. E aí vem os rótulos, e aí vem as preocupações, e aí vem os julgamentos. E será que ele vai falar? Imagina isso aqui, eu já ouvi muito falando, isso é bobeira, você quer que ele seja autista, daqui a pouco ele fala, porque fulaninho era assim. Gente, não normalize o que não é normal. Ah, Francine, não é o que não é normal, sim, o que é normal para a faixa etária do seu filho. Com quantos anos uma criança fala? Com quantos anos uma criança anda? Com quantos anos? Essa é a régua que nós temos que levar. É isso que você tem que ver. Se seu filho passou ou seu filho não está fazendo, você já tem que procurar. Pode ser simplesmente um excesso de tela, uma criança que não é estimulada, pode ser, como também ele pode ter alguma síndrome. Então vamos ter essa atenção, vamos ter esse cuidado. Hoje, cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas como autista. Saiu agora acho que ontem um pronunciamento, essa semana saiu um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos falando exatamente isso. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, porque ele levantou pontos ali que eu acho importante. E eu fico feliz em saber que um país está assim empenhado em buscar cada vez mais e mais, porque ele falou que 1 a cada 12 crianças são diagnosticadas como autista. Gente, existe alguma coisa? Existe alguma coisa. Estão pesquisando? Que bom, eu fico muito feliz, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente julga. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter compaixão pelo próximo. Não vamos romantizar o autismo, não vamos achar e nem menosprezar quando se fala de autismo 1, que é o leve. Não menospreze, porque cada um sabe a luta que passa, cada um sabe a batalha que enfrenta. Então vamos ter cuidado, vamos ter
mais amor no coração em falar não só do autismo, mas falando de todas as crianças, de todas as deficiências, síndrome de Down, também tem aí o TDAH que tá na moda, todo mundo lida com o TDAH como algo que é legal. Eu tenho TDAH, olha o meu TDAH gritando. Gente, vocês não têm noção. Quem tem TDAH sabe exatamente do que eu tô falando. Ou quem tem um filho com TDAH sabe do que eu estou falando. O meu filho, ele tem a comorbidade do autismo com TDA. Ele não tem o H da hiperatividade. Ele tem o transtorno de déficit de atenção. E, gente, é uma luta constante. Ele tá indo pro 6º ano. E aí eu já estou me preocupando no 6º ano, porque eu vou ter que colocar uma professora particular. Francine, você tá se desesperando? Não, eu estou me antecipando, porque eu sei o que eu passo com meu filho. Eu sei o que é ele saber tudinho, chega na hora de uma prova ele não conseguir passar, porque ele não consegue, ele lê, embaralha. Não é dislexia, é o déficit de atenção. De passar uma mosquinha e ele olhar a mosquinha, de você pedir algo pro seu filho e ele sair, eu já cruzar os braços e falar assim, você não prestou atenção. Então eu sei o que é isso e eu sei que não é algo que a gente tem que brincar não e falar como todo mundo, é o meu TDAH gritando. Gente, pare de brincar com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoas às vezes não conseguem dirigir porque tem TDAH, não conseguem se manter em um emprego porque tem TDAH, não conseguem se manter num relacionamento porque tem TDAH. Então a mente da pessoa que tem TDAH é uma mente, a 1000 por hora. E isso não é brincadeira. Então vamos ter consciência, tá? Vamos ter cuidado. Como eu trouxe aqui, falando, pontuando sobre o autismo, sobre o preconceito, eu já vivi, eu vivo isso com crianças, falando, não, eu já ouvi, não liga não porque ele é autista. Isso é um preconceito, gente. Eu vou ser a militante que vou levar, não, eu tento levar leve, porque eu quero mostrar para o meu filho que a gente tem que seguir a nossa vida independente de qualquer coisa, mas dói. Você ver e não poder fazer nada e você tentar mostrar para o seu filho como que a gente lida com isso. Então vamos ter mais amor ao próximo, independente da síndrome, independente da limitação, independente do que a pessoa tenha, tá? Vamos ter essa compaixão, vamos ter amor ao próximo, vamos ter esse cuidado. Pare de julgar quando você vê uma criança que não para ou algo do tipo. Tenha compaixão, comece a analisar, será que é só uma birra? Que muitos falam, falta uma chinelada, falta botar castigo, porque gente, para palpitar tem de montão, mas para viver com você e compartilhar com você o que você vive, eu duvido que tenha. Então vamos ter cuidado, vamos ter compaixão tanto para essas crianças, esses adultos diagnosticados, mas também para suas famílias, porque só a família sabe exatamente o que passa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar ao máximo, porque a gente tem que conscientizar. O quanto mais a gente puder conscientizar as pessoas, nós temos que fazer. Porque a gente tem que fazer desse mundo um mundo melhor. A gente tem que ter pessoas que tenham mais compaixão e amor ao próximo. Então vamos ter essa luta de paz, porque a gente precisa. Essas crianças já sofrem tanto, esses adultos já sofrem tanto, eles não precisam passar por mais preconceito, por mais julgamento, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo e você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, porque aqui no Visão de Mulher a gente sempre traz pontos falando sobre família, autismo, negócios, que é o que eu vivo e é o que eu tenho propriedade para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.